Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo já ministrou no meu coração. Agora mesmo eu estava orando, pedindo a Deus uma mensagem e Deus me mostrou que muitos de vocês ainda não reconhecem o seu valor, o quanto vocês são preciosos. E isso acontece porque muitas vezes pessoas à nossa volta colocam a gente para baixo. Muitas pessoas nos julgam, nos menosprezam, nos acusam, assim como o diabo faz. Então nós precisamos estar revestidos da presença do Senhor, do amor dele na nossa vida. A Bíblia conta que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi se batizar com João Batista e naquele momento do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba e naquele momento uma voz bradou do céu e o Deus Pai falou a ele: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer." Irmãos, eu acredito que aquela palavra foi a base da vida e do ministério de Jesus. A certeza de que o Pai o amava. E você também tem que ter essa certeza, porque muitas vezes as pessoas vão te colocar para baixo. Muitas vezes o mundo vai ser cruel e ele vai tentar te derrubar. Mas se você tiver a convicção do quanto Deus te ama, nada irá te abalar. Amém? Então eu vou trazer uma mensagem específica para você que hoje precisa de um ânimo novo, um encorajamento. E depois eu vou orar pela sua vida, nós vamos orar também pela situação que tem roubado a sua paz e que só o seu coração sabe o quanto você tem sofrido e se entristecido. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque eu creio que algo grandioso vai acontecer a partir de hoje. Aleluia! E para a honra e glória do Senhor, essa corrente de oração tem crescido a cada dia. Nós temos formado aqui, irmãos, uma grande família. Aqui eu não falo de religião, aqui eu falo apenas do amor de Jesus e da sua palavra. E é por isso que tantas pessoas têm sido transformadas. Se você puder deixar aqui o seu comentário, você que já recebeu um milagre através das orações, você que já foi transformado de dentro para fora, comente aqui para as pessoas se encorajarem e quererem também essa transformação. Amém? Essa semana mesmo eu ouvi um testemunho de um irmão que me alegrou muito. Ele foi curado durante as orações. Irmãos, até o médico se surpreendeu porque foi um milagre que Jesus fez. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu creio que Ele está aqui hoje e nós vamos invocar o nome dEle. O nome dEle que está acima de todo nome, acima de toda doença, acima de todo problema financeiro, acima de toda doença da alma. Jesus é o Rei dos Reis e Ele está aqui e Ele deseja reinar na sua vida e no seu coração. Amém? Antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão embaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Se você ainda não clicou no sininho, ative ele agora e selecione a opção todas para que você receba os próximos vídeos no seu celular, onde você estiver, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero te convidar também a se tornar membro aqui no canal e assim ajudar instituições de caridade. É só você clicar nesse botão Seja Membro, que está bem aqui embaixo do vídeo, e você vai ter todas as informações. E como forma de agradecimento, eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? Então vamos começar agora com um momento de meditação na palavra e em seguida nós estaremos orando. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração. Está em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 27 e o 28. Diz assim: Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Olha que coisa linda, irmãos, o que Deus faz. Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas fracas deste mundo. E eu me lembro muito bem de quando Deus me chamou. Eu não tinha nenhum valor para este mundo. Eu era um zero à esquerda, ninguém dava nada para mim. Mas Jesus encontrou um valor na minha vida. E eu quero começar aqui te perguntando uma coisa. Quem são os seus ídolos? Em quem você se inspira? Para quem você olha e você pensa assim: ah, como eu gostaria de ser como aquela pessoa. Irmãos, nós nem percebemos,
mas nós somos influenciados o tempo todo a seguir os valores mundanos sobre o que é ser bem-sucedido, sábio e poderoso. E na maioria das vezes nós admiramos artistas, celebridades da internet, cantores e até líderes religiosos não pela sua essência ou seu caráter, mas sim por causa do status, da riqueza, da aparência, da inteligência ou do carisma que essas pessoas demonstram ter, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, eu já percebi nas igrejas pessoas que estavam ali no altar ministrando na igreja, sendo que na vida diária delas, elas não praticavam em nada o evangelho. Isso porque, irmãos, a aparência, ela pode nos iludir. Pessoas que sabem se comunicar muito bem, pessoas que têm um poder aquisitivo, um poder financeiro, isso tudo pode nos iludir e tirar o nosso foco daquilo que é o mais importante, o caráter, a vida de santidade, a obediência, não é verdade? Mas a Bíblia nos lembra nessa passagem que eu acabei de ler para você, que Deus tem um padrão muito diferente do nosso. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E isso choca muitas pessoas, porque é o contrário de tudo aquilo que nós costumamos acreditar. Irmãos, eu me lembro que quando eu tinha acabado de me converter, eu estava numa igreja e um pastor disse que a mensagem da cruz era uma mensagem louca para este mundo. E naquela época eu não entendi o que ele quis dizer. Na verdade, essa é uma frase do apóstolo Paulo. E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo mais intimidade com Jesus e eu entendi que realmente aquilo era verdade. Irmãos, carregar a cruz não é para qualquer um. Qualquer pessoa deste mundo vai achar que isso é loucura. Afinal, nós somos estimulados a fazer a nossa própria vontade, a fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja, a praticar os pecados da carne, mas morrer para si mesmo e carregar a sua cruz é a mensagem de Jesus. E é por isso que tantas pessoas odiavam ele, porque ele apontava o dedo na ferida. Jesus falava a verdade, custe a quem custar. Jesus falou do inferno, ele falou da condenação eterna para aqueles que não quiserem negar a si mesmo e crer nele como seu Senhor e Salvador. E a própria vida de Jesus era uma loucura para as pessoas, porque todos estavam esperando um Salvador, o Messias prometido nas Escrituras. Mas Jesus, ele foi humilhado, ele foi torturado e crucificado. E para o mundo daquela época, isso era um escândalo. Afinal de contas, como poderia o Salvador do mundo sofrer com esse destino? Se ele realmente fosse o Filho de Deus, ele não deveria sofrer, ele deveria vir ao mundo com toda a sua glória, não é verdade? Mas irmãos, ali na cruz, Deus estava revelando o seu amor incondicional. A cruz, que era um instrumento de humilhação, um instrumento de morte, se tornou o símbolo de esperança e salvação para todos nós. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso porque, irmãos, quando nós cremos que Jesus não merecia estar ali, mas ele pagou o preço do nosso pecado, ele morreu em nosso lugar, e nós que fomos substituídos na morte por ele, nós agora recebemos a salvação, recebemos as bênçãos do Senhor, a comunhão com Deus, enquanto Jesus estava ali sofrendo em nosso lugar. E o interessante é que a Bíblia mostra que o criminoso Barrabás, ele é que deveria ser condenado, mas as pessoas preferiram que Jesus morresse no lugar. E na verdade Deus estava mostrando ali que nós éramos Barrabás, nós estávamos nessa condição de pecadores, de merecedores da ira divina. Mas Deus provou o quanto Ele nos ama ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? E uma outra coisa interessante que eu aprendo nessa declaração do apóstolo Paulo é que Deus tem um amor especial pelos fracos. Enquanto a nossa sociedade ignora as pessoas que são mais vulneráveis, os desprivilegiados, Deus dá preferência a eles. Sabe por quê? Porque essas pessoas que são consideradas fracas pelo mundo, Deus usa elas para manifestar o seu poder. Basta você olhar para tantas igrejas que não têm condições financeiras, não têm nenhum luxo, não têm nada demais, mas dentro delas tem pessoas simples, pessoas que amam ao Senhor de todo o coração e pessoas que Deus usa para a glória dele. Assim como Jesus, quando ele nasceu, ele veio aqui numa manjedoura, num lugar muito simples, e ele viveu como um carpinteiro. Os seus discípulos não eram homens sábios, não eram líderes fluentes, eles eram simplesmente pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns. E foi por meio deles que o Evangelho foi espalhado por toda a terra.
Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não despreze nenhuma pessoa. Você não sabe o quanto ela tem de Deus no seu coração. Você não sabe o que Deus pode fazer na vida delas. E por isso eu te aconselho aqui hoje, comece a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Não menospreze, não julgue, simplesmente acredite nelas. Irmãos, estamos precisando de mais pessoas assim. Pessoas que veem o potencial, pessoas que enxergam além das aparências. Amém? Cada pessoa é única, é especial, é feita à imagem e semelhança de Deus. E talvez você pode se perguntar, mas pastor, por que Deus escolhe pessoas dessa maneira? Por que Deus prefere os simples, os fracos, os desprezados? Sabe por quê? É para que ninguém se orgulhe do que ela faz. É para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Irmãos, todos nós temos que ter a consciência de que nós não somos nada e que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Não é na nossa capacidade. E infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas cheias de si e vazias de Deus. Porque enquanto ela se acha alguma coisa, Deus não pode operar. E talvez você que está me ouvindo aqui, você não tenha ouvido a voz do Senhor, você não tenha visto a mão de Deus na sua vida. Talvez seja o momento de você se arrepender, você se quebrantar na presença do Senhor. Dobre os seus joelhos, faça uma oração sincera e abra o seu coração. Saiba que Jesus, Ele nos respeita. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai entrar no nosso coração e agir na nossa vida enquanto nós não nos humilharmos e buscarmos pela presença dEle. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria te trazer. O mundo vai te valorizar de acordo com o seu dinheiro, o seu status diante da sociedade, aquilo que você faz de bom, mas Deus não faz isso. Ele te valoriza simplesmente por quem você é. Pode ser que o seu pai e a sua mãe não enxerguem esse valor que você tem. Pode ser que os seus irmãos, até mesmo irmãos na fé, pessoas da igreja, não acreditam que você é capaz, que você tem valor. Mas saiba de uma coisa, aos olhos do Senhor, você é a pessoa mais especial do mundo. Deus não se concentra nas suas deficiências, porque Ele conhece o seu potencial. Você não precisa do elogio das pessoas para se sentir valorizada. Eu falo isso porque tem muitas mulheres hoje que ficam exibindo seus corpos, esperando receber o elogio de um homem. Não queira viver dessa maneira. Você só vai aumentar o seu vazio se você continuar vivendo assim. Entregue o seu coração ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele te mostrará o seu verdadeiro valor. E mesmo que você não enxergue o seu potencial, Jesus enxerga. Por isso vai buscando ao Senhor e Ele vai curando as suas feridas emocionais. Ele vai te sarando de dentro para fora. Eu falo isso porque eu também me sentia assim. Muitas vezes eu não via o meu valor. Eu me sentia um fracassado, um incapacitado, mas irmãos, eu fui colocando tudo em oração. Eu fui apresentando a Deus cada pedido, cada sentimento que não estava alinhado com a palavra de Deus. E eu fui apresentando tudo em oração. E Deus foi me curando, Ele foi me tratando. E Deus hoje tem feito maravilhas na minha vida e através de mim. Mas a maior bênção que eu tenho é o amor de Deus pela minha vida. Esse amor incondicional. Esse amor que me sustentou nos momentos mais difíceis. E agora eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua causa, mas principalmente para que Deus cure o seu coração e abra os seus olhos para que você enxergue o quanto você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor. Amém? Olha, se você foi tocado por essa palavra, depois que terminar a oração, não deixe de compartilhar. Tem muitas pessoas precisando ouvir esta mensagem e Deus quer te usar na vida delas. Aleluia. Então agora, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Oh, meu Deus, obrigado pela nossa família, pela nossa casa, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos viver os Teus planos, de sonhar com dias melhores e também de ter a esperança da vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada dia que nós estamos aqui orando, ouvindo a Tua palavra e Te buscando. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, porque muitos são os ataques do inimigo. Muitas vezes ele vem tentando nos desanimar. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele coloca um peso maior nos nossos problemas. Mas nós estamos aqui, meu Pai, entregando a Ti os nossos fardos, as nossas preocupações. Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Teu amor nos cubra neste momento, nos proteja,
nos blinde contra toda acusação do inimigo. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão apresentando a Ti aquilo que tem causado dor, dores do passado, escolhas erradas que fizeram e até hoje elas sofrem com as consequências. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai, deste homem e desta mulher. Muitas vezes eles não enxergam esse valor porque eles estão olhando somente para si. Eles deveriam estar olhando para o Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não somos nós que vivemos mais, mas é Cristo em nós. Ó Jesus, nos ajude a enxergar o valor que nós temos no Senhor e não nos deixe mais nos sentirmos derrotados, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Ó meu Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Jesus, pelas falhas que cometemos, pecados que nós nem percebemos, mas que desagradou o Teu coração. Jesus, nos perdoe, Senhor, nos ajude a viver em santidade, a romper com o pecado e que nós possamos ouvir a Tua voz nos dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Ó Senhor, muitas vezes nos sentimos tão fracos, Pai, insignificantes, desprezados, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu exatamente por sermos assim, por sermos doentes na alma, e para isso precisamos de um médico, o médico dos médicos. Ó meu Deus, não deixe que nada tire a nossa paz, que nós possamos confiar no Teu amor, na Tua palavra. Senhor, restaura a nossa saúde emocional e também a nossa saúde física. Eu oro agora por cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está doente, e eu Te peço agora, Jesus, coloca a Tua mão de poder, tira agora toda dor, tira com a Tua mão, Jesus, toda dor, todo cansaço, todo desânimo. Ó Jesus, venha curar esses corações feridos, essas pessoas que têm carregado o fardo da culpa, todo o remorso que elas têm vivido há muitos anos, Jesus. Livra elas, meu Pai, de todo o pecado. Manda embora, Senhor, toda a transgressão, porque é o Teu sangue, Jesus, que nos purifica e nos dá uma nova vida. Senhor, neste momento, Pai, eu vejo que tem pessoas que acham que blasfemaram contra o Espírito Santo e que elas não têm mais perdão. Ó Senhor, a Tua palavra nos mostra que a blasfêmia contra o Espírito Santo só acontece quando uma pessoa rejeita para sempre o Seu amor, ignora o Seu poder e desrespeita a Sua santidade. E eu sei, meu Pai, que essas pessoas não fizeram isso. Por isso, Jesus, traga o perdão, traga a Tua paz. Eu clamo ao Senhor pela vida delas. Eu Te peço, Jesus, que a paz encha o coração e a mente dessas pessoas. E neste momento, toda acusação do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus que eu oro, eu já abençoo cada pessoa que me acompanha nesta oração. E eu Te peço, meu Deus, fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos.
E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém?
Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso
E o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.